Como analisar um fundo imobiliário e receber dividendos todos os meses de uma forma totalmente segura? Essa é uma das principais dúvidas que tem hoje em dia. Isso porque muita gente acerta e também muita gente erra. E por isso eu tive a ideia de trazer essa aula para vocês. Então isso não vai ser um vídeo comum, vai ser um compilado de indicadores e uma aula verdadeiramente para você poder aprender a analisar os fundos imobiliários. Então vamos lá. Mas primeiro eu quero que você entenda qual é o benefício de você saber analisar um fundo imobiliário. Obviamente, você ganha dinheiro de uma forma consistente. E também você não fica entrando em algumas dessas cagadas que alguns influenciadores ficam te empurrando aí. Também um ponto positivo é que os dividendos que são provenientes dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, num país que você paga taxa em tudo, nos fundos imobiliários você não paga. Está ouvindo, Haddad? Então aqui existem duas opções. Você pode seguir a média, que é o IFIX, ou seja, você pode comprar todos os fundos imobiliários e ali fazer uma média, então automaticamente você não vai ter um resultado acima da média. Ou você pode aprender a escolher os seus próprios ativos. E aqui você pode ganhar muito dinheiro caso você saiba escolher, mas também caso você não saiba, você vai ficar mais perdido do que surdo em bombardeio, não sabendo o que está acontecendo com o seu dinheiro. Então, o que eu vou te mostrar aqui não vai ser para ter uma rentabilidade na média, mas sim acima da média. Se nós formos comparar o Ibovespa com o IFIX nos últimos anos, vai estar aparecendo aí na tela, nós podemos ver que o Ibovespa, ao longo dos anos, tem uma pequena margem acima do IFIX. E por que isso acontece? As ações, elas não têm a obrigação de pagar dividendos com tanta recorrência como os fundos imobiliários têm. Isso porque as ações, elas muitas das vezes pegam o valor captado pelos investidores e investem na própria empresa, para crescimento, financiamento ou até mesmo expansão da empresa. Então, é totalmente comum você ver ações que pagam uma vez a cada 4 meses, uma vez a cada 3 meses, ou ações que pagam uma vez no ano. Enquanto os fundos imobiliários, muitos deles pagam todos os meses. Então, por conta disso, investir em ações no longo prazo costuma ser mais vantajoso na questão de rentabilidade. E para comprovar isso, vocês podem ver aí na tela, se a gente olhar a rentabilidade histórica ao longo de 36 meses, o Ibovespa deu um retorno de 15,86%, enquanto o IFIX deu de 12,66%. Então você pode ver aqui que mesmo colocando no longo prazo, o Ibovespa tem uma pequena vantagem. E esses pequenos porcentos, dependendo de quanto você investe, faz uma diferença gritante no seu patrimônio. Lembra do que eu disse para vocês alguns minutos atrás que a bolsa historicamente dá mais retorno do que o IFIX? Pois é, por ela dar mais retorno, ela também é mais volátil, porque existe uma regra no mercado financeiro que é o risco versus retorno. Quanto mais risco você correr, mais retorno você vai receber e vice-versa. E olha só, analisando esse gráfico aqui, você pode ver que quem ganha o troféu quando o campeonato é de constância é o IFIX. Nisso você pode ver que o IFIX ele se torna uma opção um pouco mais segura do que as ações, mesmo investindo em renda variável. Então, para quem deseja ter rendimentos todos os meses para pagar contas, para ter um fluxo de caixa para te permitir ter ali uma renda extra, eu acho que é muito vantajoso você começar pelos fundos imobiliários e não pelas ações. E olha só, pegando o Drawdown, que é o indicador que analisa as perdas do ativo, você pode ver que o Ibovespa historicamente costuma perder muito mais rentabilidade do que o IFIX. Nos últimos 5 anos, o IFIX em geral rendeu 8,3%. Então você tem ali um 8,3% de dividend yield sobre os ativos. Lembrando que uma rentabilidade aceitável é acima dos 6%, tá? Se você escolher um fundo imobiliário que paga 6% ou menos do que isso, já é um indicativo péssimo para você não escolher esse mesmo fundo imobiliário. Mas também não devemos nos basear apenas por dividend yield. Existem outros indicadores que são tão importantes quanto na hora de você for fazer alguma análise. Beleza, Kaique, trazendo para os dias de hoje, quais são os indicadores que eu tenho que analisar para mim não perder dinheiro, porque se eu não souber analisar eu vou perder dinheiro e se eu souber analisar eu vou ganhar dinheiro. Bom, a primeira coisa que você tem que olhar é o dividend yield, que é a porcentagem que tal fundo imobiliário paga para os acionistas. Por exemplo, se eu escolho um fundo imobiliário que tem um dividend yield de 12%, isso quer dizer que todo o valor que eu investir no próprio fundo imobiliário, ele vai me render 1% ao mês do valor que eu tenho investido. Então, se eu tiver R$100 investido num, sei lá, um MXRF11 que paga aí 1% ao mês, eu vou ter todos os meses R$1, porque é 1% ao mês. Então, quanto mais cotas eu acumular em um fundo imobiliário, mais eu vou receber.
Por isso que existe a questão da bola de neve nos fundos imobiliários e por isso que é tão bom você investir nessa renda passiva. Porque automaticamente quando você investe em um fundo imobiliário, você tem o seu dinheiro trabalhando para você e isso é o que faz com que você se possibilite sonhar com uma liberdade financeira. Mas isso é um jogo de longo prazo e é algo que deve ser conquistado aos poucos. Então, você olhando o dividend yield médio dos últimos 12 meses, você consegue ver se um fundo imobiliário ele tem recorrência ou não. Vai estar aparecendo aí na tela um gráfico dos fundos imobiliários dos dividendos, né? Como você pode ver, é dessa forma que você tem que olhar os pagamentos do fundo imobiliário. Ele precisa pagar com recorrência e ele também precisa manter uma sazonalidade, ou seja, ele não tem que pagar num mês R$ 1 por cota e no outro 10 centavos por cota e já no outro R$ 3. Não. Escolha sempre fundos imobiliários que mantenham uma regularidade nos pagamentos dos dividendos. E isso vai fazer com que o fundo imobiliário seja inicialmente interessante. Mas resumindo, dividend yield, quanto maior, melhor. Esse é o primeiro indicador, tá? Segundo, vacância física. Vacância física é a porcentagem que o imóvel está vazio. E isso é um indicador ruim, porque ter um prédio onde tem pessoas que não estão morando nele significa que você não vai receber os aluguéis do próprio prédio. Aí é cagada. Esse indicador ele é um dos principais, porque ele te dá uma projeção do prejuízo do fundo imobiliário. Por exemplo, vamos supor aqui o HGLG11, que é um dos fundos mais queridos dos investidores e também dos meus amigos que investem. Ele está numa vacância de 6,9% pelo menos no último relatório que eu baixei. Então vamos colocar aqui 7. Se ele tem um prédio e nesse prédio tem 100 apartamentos, quer dizer que apenas 7 apartamentos não tem ninguém ali morando. E a vacância, quando ela está muito alta, isso pode trazer um impacto na sua própria rentabilidade, porque se não tem ninguém pagando aluguel, não tem por que aumentar os seus dividendos. Então a vacância física, quanto menor, melhor. Se ela passar de 30%, cara, sai fora desse fundo imobiliário. O terceiro é a vacância financeira. É o percentual da renda não recebida mesmo que os imóveis estejam alugados. E, geralmente, quando um fundo imobiliário tem esse problema, ele está muito gerido à questão da administração e fluxo de caixa. Mas, Kaique, como eu faço para tentar diminuir isso? Bom, você tem que ter fundos imobiliários que são multi-imóveis e multi-inquilinos. E os imóveis físicos, eles têm que ser diversificados também em estádios e boas locações. Pois se você tiver poucos imóveis no mesmo local, o risco de inadimplência é muito maior. Por exemplo, o HGLG11 ele tem 24 ativos em 5 estados diferentes, tá? E se você for ver, são ativos que estão em pontos de evidência. Então a HGLG11 não tem uma casinha de madeira lá no fim do mundo, ou seja, em Belfor Roxo, Xangri-Lá, Magé, esses lugares assim que poucas pessoas acessam. Então, quanto mais diversificado o seu fundo imobiliário for, melhor. Então, multi-imóveis e multi-inquilinos. Então você olhar a localização, você olhar o acesso, você olhar a distribuição, são coisas importantes. Faz uma pesquisa no Google Maps, vê onde está localizado os imóveis físicos do fundo imobiliário que você quiser investir. E o que eu gosto no HGLG11 é que todos os imóveis físicos estão em pontos estratégicos e em pontos de evidência. Isso faz com que ele seja um dos maiores do Brasil. E às vezes, com um pouco mais de 100, 150 reais, você consegue ser sócio de todos esses galpões logísticos que dão muito resultado. O quarto, que é o PVP, preço sobre valor patrimonial, talvez um dos indicadores mais importantes, se não o mais importante. Basicamente, ele pega uma estimativa de quanto o imóvel vale e ele pega uma estimativa do valor de mercado. E ele faz isso para saber quanto está sendo negociado na própria bolsa. Então, quando o valor patrimonial ele está maior do que o valor de mercado, ali nós temos uma oportunidade. Isso quer dizer que quando o fundo imobiliário tiver com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1,0, isso quer dizer que ele está sendo descontado. Então ele está sendo ofertado na bolsa de valores com desconto. Só que nem sempre você ter um fundo imobiliário com um valor patrimonial abaixo significa que ele seja bom. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. E também existem casos de fundos imobiliários que estão acima do seu valor patrimonial, mas também são bons fundos imobiliários. O HGLG11 é um exemplo deles. Então, às vezes, pagar mais caro em um fundo imobiliário significa você ter uma segurança, porque tem uma boa gestão, tem uma boa equipe ali por trás administrando o próprio fundo imobiliário e não custa nada você pagar um pouquinho mais caro. Se você for escolher entre Coca-Cola e Toby, você vai pagar Coca-Cola porque é mais caro, mas também porque é melhor. Então você vai fazer um filtro de todos os indicadores que eu falei aqui para vocês, dos fundos imobiliários que vocês querem escolher. Então vocês vão olhar o dividend yield, vacância física, vacância financeira,
a concentração, que é no caso o portfólio, onde que fundo imobiliário investe, e o valor patrimonial. E ali você vai chegar no seu denominador comum para poder investir nos fundos imobiliários. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, para esse vídeo não ficar muito vazado. Eu vou mostrar para vocês os riscos de vocês investirem em fundos imobiliários que são monoativos, ou seja, que só tem um imóvel. Você pega aqui o XPCM11, que tem um PVP de 0,25%. Quando você olha, você fala assim: ele tá muito descontado, eu vou comprar. Mas olha só, ele tem uma vacância de 85%. Ou seja, se um prédio tem 100 apartamentos, 85 está vago. Se você for fazer uma análise, o imóvel físico é um imóvel fantasma. Isso porque ele é sediado em Macaé. Ou seja, é um fundo imobiliário que é sediado em apenas um único empreendimento. Mas sabe qual é o grande problema aqui? É que as pessoas olharam um PVP baixo e um dividend yield de 12%, quase 13%, as pessoas falaram: caraca, é uma boa oportunidade. Então, nem sempre um PVP baixo e um dividend yield alto significa que um fundo imobiliário é bom para você investir. Então, analisando tudo isso aqui que eu falei para vocês, cara, tomem cuidado e analisem muito bem os fundos imobiliários que vocês querem ter na carteira de vocês. Porque tomar melhores decisões vai fazer com que você invista melhor o seu dinheiro e você rentabilize muito mais. Bom, pessoal, então com tudo isso, se essa aula foi interessante para vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Tem também a minha consultoria de investimentos, onde você vai conversar comigo pelo WhatsApp e eu vou te entender e montar uma carteira de investimentos com vocês. Se vocês querem aprender mais comigo, o link está aqui embaixo, me chama no WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia muito mais forte sobre isso e ali a gente montar sua carteira de investimento, tá? É importante que você tome decisões mais inteligentes e não vá no hype. Então sempre preste atenção nessa questão de PVP baixo, dividend yield muito alto, de vacância muito alta, porque nunca é um bom indicador ter uma vacância física e uma vacância financeira muito alta. Se você quiser ajudar o canal a crescer, tem um e-book que está custando apenas R$19,99. Ali você ajuda a comprar mais equipamentos para o canal, tá? Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Fui e tchau!